Senhor Jesus, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero abençoar a tua igreja, Pai, que nesses dias, ó Deus, a tua igreja possa avançar, conquistar, prosperar em cada área da sua vida, que possa prosperar nos relacionamentos, que possa prosperar nos casamentos, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, Deus, que possam prosperar em saúde abundante, Pai, que eles possam prosperar financeiramente, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que a tua obra avance, prossiga e seja prevalecente em todo o tempo. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, pode sentar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Quero orar para que o Espírito do Senhor, ore você também no seu lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa mesmo trazer revelação a cada um de nós, ó Pai, para que a nossa mente seja renovada, para que haja um posicionamento espiritual e natural nas nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, tem algumas coisas nesses dias, né, nesses últimos anos, digamos assim, que são coisas assim que nós estamos vivendo no mundanique. O mundo já foi condenado, o mundo está afundando. Mas qual que é a boa notícia? É que nós não fazemos parte do mundo, amém? Mas veja que ainda vivemos no mundo. E nesses dias o que mais tem se visto é que valores têm sido invertidos, têm sido trocados. Você vê que muitas vezes as brigas políticas, as brigas têm sido por quem mente mais. A verdade, ela não tem prevalecido nesses dias. Sabe, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia e vemos uma briga de empurra para lá, empurra para cá, com mentiras para lá, mentiras para cá, e aquilo que verdadeiramente é importante tem se deixado de lado. Ou não tem vindo à tona a verdade. Agora veja, nós estamos vivendo nesse tempo. E a grande questão é, nós como igreja, você como igreja, qual deve ser o seu posicionamento diante de tudo isso? Sabe, porque às vezes essas coisas estão acontecendo, os próprios cristãos começam a se envolver e falar de economia, que está isso e aquilo, e eu quero te perguntar, e aquilo que é prioridade, que tem a ver com o reino de Deus? Aonde tem se encaixado em tudo isso na sua vida? Qual tem sido o seu posicionamento espiritual, natural, para que a verdade se manifeste através da vida de pessoas que estão completamente sendo enganadas pelo diabo, enganados por tantas outras falácias? Qual tem sido o seu posicionamento? Você tem se envolvido nessas questões que não desembocam em nada? Ou você tem se posicionado e levado a palavra de Deus, levado as boas novas para aqueles que de fato precisam, que estão vivendo uma mentira ainda maior do que os noticiários falam, que é a mentira do diabo. A palavra de Deus diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E quando você fica envolvido com essas mentiras, você esquece de trazer a verdade para aqueles que estão vivendo nela. Então veja, qual geração que nós queremos fazer parte nesses dias? Daqueles que também se envolvem com o mundo, em brigas que são verdadeiros labirintos,
Ou queremos fazer parte da geração, a geração da verdade, que traz a palavra de Cristo, que muda e transforma vidas, que salva vidas, que edifica o reino? Porque, historicamente, nós vemos várias gerações dentro da palavra de Deus. Algumas acertaram sim, outras foram passivas e responderam por essa passividade, se tornaram escravos, porque, enfim. Mas eu queria falar um pouco dessas gerações e te desafiar a fazer parte de uma geração que conquista, que avança, que tem o coração no lugar certo. Sabe, quando nós estudamos a palavra de Deus, podemos dizer que a primeira geração, a geração que começou a gerar uma intimidade com Deus, a primeira geração foi a geração dos patriarcas, foi a geração de Abraão, Isaac, Jacó. Então veja que Abraão, ele começou a ter essa intimidade com Deus, ele tinha esse momento de solitude com Deus, Deus falava com ele de uma forma muito clara, e ele seguia essa direção de Deus. Então vemos que esse princípio, essa marca na vida de Abraão, que é um grande referencial, nas 4 maiores religiões do mundo, Abraão é um grande referencial. Então veja que ele descobriu essa chave dessa intimidade. E Deus é um Deus de geração. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e também é o meu e o seu. Mas a grande questão é que, às vezes, de uma geração para outra, alguns se perdem. Às vezes, filhos não querem seguir os pais. Então, dentro desse processo, essa primeira geração, que foi a geração dos patriarcas, ela foi muito importante. E eu quero te dizer que Jesus está às portas, Ele está voltando. E qual vai ser o nosso papel em tudo isso? Deixa eu ler um texto aqui, que eu já estava empolgado, falando das gerações. Vamos ler lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: irmãos, no que diz a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem a iniquidade do filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então veja, quem escreveu aqui o livro de Tessalonicenses foi o apóstolo Paulo também, e ele está dizendo o seguinte, olha, nos últimos dias, né, ele fala que antes da vinda do Senhor Jesus, antes da manifestação do anticristo, ele está falando aqui que não acontecerá sem que, verso 3, vamos pôr de novo lá, André, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E depois ele continua aqui, e seja revelado o filho da iniquidade, que é o anticristo. Então ele está dizendo aqui o seguinte, olha, nos últimos dias, o que é apostasia? Muitos vão, a palavra de Deus diz que muitos, nos últimos dias, a igreja iria se esfriar. O que é esfriar? Essa apostasia, vão negar a fé, vão negar a Cristo, vão simplesmente se esfriar. E o apóstolo está falando, olha, isso vai acontecer.
E sabe que nesses dias, muitas pessoas, por conta desses acontecimentos que têm acontecido no mundo inteiro, tem pessoas que têm se achegado a Cristo sim, mas tem pessoas que têm se esfriado e falam, pera lá, e se eu morrer amanhã? Então quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar o mundo, eu vou chutar o balde, eu vou me esbaldar na iniquidade, eu vou fazer o que eu nunca fiz. Começam a negar a Cristo, começam a negar a fé, a raiz da vida, e começam a viver uma grande cegueira. Vamos continuar lendo o verso 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarde somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, a iniquidade ela sempre, desde os dias do apóstolo Paulo, já tinha a questão do pecado, a iniquidade de pessoas se perdendo. Agora, o que impede do anticristo se manifestar? Essa é a grande questão. Por que o anticristo até agora não se manifestou? Por conta da igreja. Fala assim, por conta de mim. Você que é igreja, você que é um homem posicionado, uma mulher posicionada, você que faz parte da igreja, essa igreja de vencedor, ela tem se posicionado contra todo sistema maligno. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, verso 7, com efeito o ministério da iniquidade já opera, e agora é somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então veja, a igreja detém a manifestação do anticristo. E quando o anticristo vai se manifestar? É justamente quando a igreja que detém ele for arrebatada. Quando a igreja que detém a manifestação do anticristo, quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, eu espero que você faça parte dessa igreja de vencedores, quando isso acontecer, aí o anticristo ele vai se manifestar, porque mais nada poderá deter. E aí ele vai se manifestar em grande tribulação, mas não é esse assunto meu hoje. Vamos continuar lendo aqui. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro na sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar, ele vai destruir o anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Sabe, e nos dias de hoje, o que mais nós temos visto são mentiras, injustiças, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Nunca em toda a história houve tanta mentira descarada. Nunca em toda a história houve tanta... Não dá para ficar falando muito aqui de política e corrupção e tudo mais, mas nunca se ouve tanto. Tanta mentira, tanto confronto, mas confronto enganosos. Nunca se ouve tanta falsa pregação. Pessoas colocando o homem no centro. Quando na verdade, nós vimos aqui, né? Nós fazemos parte de uma igreja onde Cristo está no centro. A palavra, Cristo é a vida, Ele é a fonte. Mas nesses dias, o que mais tem se ensinado é que você pode tudo. Que você, por você mesmo, pode conquistar o que você quiser. Ou seja, esquece Cristo, esquece Deus, esquece a igreja. Viva todo o seu potencial, viva tudo aquilo que você nunca viveu. Se você despertar e aflorar os seus potenciais, você pode tudo. É isso que o mundo tem ensinado. E muitas pessoas têm caído nesse
falso ensino, nessa mentira. Porque essa é a forma daqueles que fazem parte do corpo serem enganados pelo mundo, pelo pai da mentira. E quando as pessoas creem nisso, o que elas fazem? Elas se esfriam, elas tiram Jesus do centro e falam, agora eu posso tudo. É a tal da apostasia, começam a se esfriar, começam a achar que a palavra de Deus é relativa, que ela por ela mesma, ela consegue ir muito mais além. E começam a cair em ciladas e armadilhas. Agora, veja, nós não podemos como igreja, como ministros da verdade, temos que estar com os olhos arregalados, com o Espírito fluindo todos os dias, para que não caiamos em engano, em mentiras. Tem muitos falsos profetas, mestres, que ensinam o engano. Sabe, eu gosto muito dos bereanos, porque os bereanos, quando eles ouviam a palavra, o que eles iam fazer? Eles iam checar nas escrituras, sabendo se aquele ensino procedia da palavra de Deus ou não. Por isso que eu incentivo os irmãos a lerem a palavra, a checarem na palavra, a tirarem dúvidas, se tiverem, na célula, com o seu líder, com o pastor. Não fique ouvindo e tomando verdade qualquer coisa que o mundo joga para cima de você. Esse papel é o papel do diabo, para destruir essa geração, para destruir, para que você simplesmente, Jesus está às portas e você não seja arrebatado, fique aqui no meio dessa grande tribulação. Esse é o papel do diabo. Mas eu creio que nós fazemos parte da geração que andamos na verdade e vamos saquear o inferno, para que quando Cristo arrebatar a sua igreja, nós possamos levar o máximo de pessoas como vencedores a Cristo. Amém, queridos? Agora veja, qual geração você quer fazer parte? Sabe, a primeira geração que eu estava falando antes, que são dos patriarcas, sabe, eles fizeram história, Abraão lhe gerou uma intimidade com Deus ali, de ouvir, de seguir direção de Deus. Sabe, Abraão era alguém que seguia a direção de Deus. Pergunta para o seu irmão, você segue a direção de Deus? Sabe, Abraão foi alguém que teve experiências com Deus. Alguém que andou em cima, apesar do cenário oposto. Apesar de Deus falar, você vai ser pai de multidões, ele olhava o cenário, era impossível. Mas essa intimidade, porque ele cria na palavra de Deus, porque ele cria no Deus dele, ele não abriu mão em nenhum momento. Por isso que ele é conhecido como pai da fé. O cenário era oposto, os ventos eram opostos, mas ele creu, e porque ele creu, isso foi imputado para a justiça, diz a palavra. E aí hoje, se nós estamos aqui, é porque nós fazemos parte da geração de Abraão, amém? Aleluia, glória a Deus. Mas veja, depois nós temos a segunda geração, depois de Abraão, o povo vai para o Egito. E era um povo que eles não conheciam o poder de Deus. Eles não tinham tido uma experiência de poder com Deus, e por isso eles foram feitos escravos no Egito. Muitos deles, eles tinham esquecido e aceitaram e foram domesticados e se tornaram escravos. Mas aí qual que é a boa notícia? Deus separou Moisés, que significa o libertador, para libertar essa segunda geração que tinha sido escravizada. Porque simplesmente esqueceu, não deu sequência nessa geração de ter essa intimidade com o poder de Deus. Eles falaram, os nossos pais falavam, né, de Abraão, mas eles esqueceram, eles não andaram nessa mesma, não seguiram os passos dos patriarcas.
E aí foram o quê? Foram feitos escravos ali. A boa notícia é que Deus levanta Moisés e liberta esse povo. Amém, queridos? Mas aí nós chegamos o quê? Na terceira geração. Moisés liberta esse povo. E esse povo vai para o Egito. Mas essa geração que vivia no Egito, que não abriram mão dessa intimidade, de ter essas experiências com Deus, veja, ela não entrou em Canaã. Essa terceira geração, Deus tinha dado uma promessa que eles iam entrar em Canaã, mas aqueles que saíram do Egito mesmo, eles não entraram. Quem entrou foi os que nasceram no deserto. Aqueles que nasceram no deserto, esses sim, eles entraram e eles conquistaram Canaã. Eles sim tiveram uma experiência, eles voltaram a ter experiências com o poder de Deus. Porque até então muitos desprezaram. Moisés abre lá o Mar Vermelho, mas muitos daqui a pouco, irmãos, é sobrenatural essa passagem ou não é? Você vê lá Abraão abrindo o mar. Isso, obrigado. Moisés abrindo o mar. Irmão, acho que eu estou com algum fio desencapado aqui depois do Covid, eu vivo trocando os nomes aqui. Orem por mim. E aí você vê Moisés abrindo o mar. Isso é algo extraordinário. Mas aquele povo que viu Moisés fazendo isso, daqui a pouco estavam reclamando, estavam murmurando. E qual que era o discurso deles? Nossa, você nos trouxe para cá para morrermos no deserto? Outros falavam, nossa, nós estamos com saudade da comida do Egito, dos melões, dos pepinos e do coentro por minha conta. Eu acho que na hora de traduzir era coentro ali e botaram... Bom, enfim. Então veja, esse povo que, apesar de ter visto o poder, não creu, estava insatisfeito, estava murmurando. E aí Deus levanta o quê? A geração dos filhos. Esses sim, eles entram em Canaã, liderados por Josué. Então os irmãos lembram que, quando eles estavam no deserto, quem vai lá, Josué e Caleb, eles falam, olha, eia, subamos e possuamos a terra é boa. Mas os outros 10 espias lá que representavam as tribos, falaram, não, pera lá. Não é bem assim. Esses morreram no deserto. Então foi uma geração que falou, não creu. Foi uma geração que não andou em intimidade com Deus. Por isso morreram no deserto. Mas Josué, Caleb e os filhos, esses entraram e conquistaram Canaã e foram exitosos e, enfim. Agora veja, a quarta geração foi uma geração que se tornou independente, mais ou menos como os dias de hoje. Foi uma geração que tipo, eu vou fazer o que dá na cabeça. Foi uma geração que começou a perder, mais uma vez, a conexão com os pais. Sabe uma geração que perde a conexão com os pais? De alguma forma, o diabo ele sempre vai tentar quebrar, para que haja uma ruptura entre gerações. Agora, quando você entende que você faz parte de uma obra geracional, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, você não permite que essas rupturas aconteçam. O diabo ele sempre vai trabalhar para estragar essa ruptura entre pais e filhos. Rupturas entre os membros de célula, o líder e o discipulador e o pastor. Ele sempre vai trabalhar para que seja quebrada essa ruptura, para que se perca a essência, a base de Deus, da aliança. Ele sempre vai colocar dardos inflamados na sua mente. Esse é o papel do diabo, para que você ache que tudo se tornou relativo, que não é bem assim. Para olhar para
Já viu aquelas crianças que olham para o pai, isso desde a minha época, falam, nossa pai, você está... Eu vou falar uma palavra agora que talvez essa geração não saiba, mas quantas vezes, né, na minha geração, falam, nossa, meu pai é quadrado. Meu pai é quadrado, meu pai não sabe nada. Meu pai é um cara desatualizado. Sabe, esse é o trabalho. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com meu pai, tudo era na máquina de escrever, mas já existia computador. E eu mesmo, na ocasião, por não conhecer os princípios da palavra de Deus, eu mesmo cheguei naquela época e falei assim, nossa, meu pai está vivendo na outra dispensação, na outra década. Ele está no fax ainda, já existe e-mail. Era assim. E eu me achava demais, superior a ele. Agora, qual que era a verdade? Ele estava anos-luz à minha frente. A título de experiência, de vida, experiência em viver em meio à tribulação, ele estava anos-luz. Mas o diabo, ele sempre vai colocar para que você se julgue melhor que os outros. Mas quando nós vemos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala o quê? Para você sempre se julgar, para julgar o outro melhor do que você. Então veja que o mundo ele sempre vai trabalhar contra a palavra de Deus. E se você não conhecer a palavra de Deus, se você não se posicionar com os princípios da palavra de Deus, talvez você possa perder o time da verdade, de viver a verdade da palavra de Cristo, de se posicionar todos os dias com a verdade, porque todos os dias nós estamos sendo bombardeados nesse mundo, para que você esfrie a sua fé, para que você, jogando um monte de mentiras, de dados inflamados, de que as promessas de Deus nunca aconteceu, esse é o papel do diabo. E se você abraça isso, você deixa de andar no princípio dos patriarcas, que é fé. Que é fé. O que faz a diferença na minha vida, na sua vida, é quando você se enche de fé da palavra de Deus, e você crê nesse sobrenatural. Quando o diabo vem soprar que ainda não aconteceu algumas promessas, você fala, cala a boca, diabo, mas eu creio no meu Deus, a palavra do meu Deus não tem sombra de variação, e eu vou viver os meus melhores dias, porque a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Sabe quando você tem esse posicionamento diário, você faz parte dessa geração que conquista, que é proativa, que não fica olhando as coisas acontecer, mas simplesmente você se posiciona como homem de Deus, como um servo do Senhor. Você olha para a palavra de Deus e fala, não, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero prosperar. O que eu tenho que fazer então? Alguns falam, pastor, o que eu tenho que fazer então? Você precisa ler a palavra, precisa andar nos princípios da palavra. Jesus disse que aquele que queira ser grande, esse seja o maior a servir. Mas nos dias de hoje nós vemos uma geração que não quer servir, eles querem então somente desfrutar. O diabo tem colocado o seguinte na mente dessa geração, não faça nada, só desfrute, seja passivo. Mas quando você é apaixonado, é movido por paixão, você serve a todo e qualquer momento. Você pega um homem apaixonado, você pega um homem movido por paixão, é impressionante. Ele quer servir, amado em todo qualquer momento. Quantos aqui já andaram extremamente apaixonados? Que é isso? Você tem que falar, ainda estou, pastor. Falo isso depois em casa, falo, por que você não está mais? Mas veja, quando o homem está apaixonado, aquela paixão avassaladora, aquela primeira, paixão, não tem jeito. Eu lembro que eu morava na Vila Mariana, se a Paula ligasse para mim, sei lá, de madrugada, falou, nossa, estou com vontade de comer, sei lá, um chocolate impossível aí. Eu dava um jeito. Entrava no Google, ia ver onde está, ia levar para ela. Por quê? Quero servir. Porque eu amo, eu sirvo.
Dá um outro exemplo mais claro aqui. Você já viu como os pais servem os filhos? Por que servem? Porque amam. Desde pequeno eles estão servindo, estão nutrindo. O que esse princípio é? De amor, de paixão, de encargo. E quando eles fazem besteira, continua investindo. Investe tempo, investe em roupa, investe em alimento, investe em tudo. Por quê? Porque simplesmente algo é colocado da parte de Deus para servir. Mas muitos esquecem desse princípio do reino de Deus e servir nessa grande obra de Deus tem a ver o quê? Com o serviço, com essa paixão. Sabe, tem algumas gerações aqui que nós vimos, que foi a geração da passividade. Ah, os meus pais fizeram, mas eu estou brisando aqui. Já está tudo pronto. Essa segunda geração dos patriarcas que foram escravizados, eles só desfrutaram daquilo que os pais tinham edificado. E porque estava tudo pronto, então vou só desfrutar. Mas Jesus disse, se você quer ser grande, então sirva. Seja ativo. Seja movido pela paixão. Não fique sentado, esperando alguma coisa acontecer. Não, se você ama, então faça algo. Faça algo. Se você ama a obra de Deus, não fica brisando na sua cela não, achando que o seu pai espiritual, o seu líder da cela, que tem que fazer tudo. Seja você primeiro a servir o seu líder. Seja você o primeiro a falar o que está precisando. O que eu posso fazer? Bom, essa cela está muito parada, vamos ganhar gente, vamos evangelizar, porque Cristo está às portas. E eu não quero ficar passivo, eu quero servir o reino de Deus, com tudo que tenho, tudo que sou. Tem pessoas que estão vivendo como escravos na prostituição, no engano, vivendo escravos de drogas, de bebidas e de baladas e tantas outras coisas. E falar, eu estou aqui certinho, já está tudo certo, eu já estou herdando, já estou tudo bem. Você quer fazer parte dessa geração que ficou brisando? Que ficou esperando alguma coisa acontecer? Sabe, Jesus está às portas. Nós lemos aqui o apóstolo Paulo dizendo o quê? O que detém o anticristo é a igreja. Mas deixa eu te falar. Nós podemos estar aqui e amanhã todo mundo ser arrebatado. Agora, quem é que vai ser arrebatado? Os que estão brisando, os que estão servindo, que entenderam o chamado, que estão servindo ao Senhor, independente das circunstâncias, estão fazendo aquilo para o qual foram conquistados. Aqueles que olham para a obra da cruz e falam, aleluia, eu não vou deixar se perder. Sabe, nós estamos trabalhando só por trabalhar, só para ganhar dinheiro, tirar férias. Pastor, tem problema viajar? Lógico que não. Eu mesmo fui essa semana. Não tem problema. O problema é você perder o propósito das suas vistas. O problema é você ver os seus filhos se perdendo e falando, faz parte. Faz parte o quê? Faz parte do diabo tentar roubar os seus filhos. Faz parte do diabo tentar roubar os seus familiares. Faz parte do diabo botar na sua mente que é só para você ganhar dinheiro e desfrutar. Isso é consequência da edificação do reino. Isso é consequência de quando você entende e serve o reino com tudo que você tem e com tudo que você é. Aí a prosperidade, essas demais coisas, elas acontecem, mas não é o alvo da sua vida. Pelo menos não deve ser. O alvo da minha vida, da sua vida, deve ser edificar o reino de Deus, deve ser servir o Senhor. Sabe, nos nossos cursos, nós ensinamos o quê? Muitas vezes a pessoa acaba de se converter e ela tem por não conhecer a palavra, ela pede mal.
Pede mal. Muitos irmãos, às vezes, eles estão orando, pedindo tão somente o quê? Está com uma tribulação financeira. Senhor, eu quero pagar só as minhas dívidazinhas. Você conhece meu coração, eu quero só alinhar. Se eu chegar no final do ano sem dívida, Senhor, obrigado, já te agradeço. Por quê? Aos olhos naturais, é impossível reverter o quadro. Então, fala, se ficar no 0 a 0, já é bênção. Mas se for 2 a 0 é melhor, irmãos, para você que é São Paulino. Então veja, estou brincando aqui, irmão, depois falar o pastor miserável lá, misturando as estações. Mas então veja, aí os palmeirenses agora não prestam mais atenção, falam, miserável desse pastor, o Kleber está se remoendo lá agora. Mas veja, retomando aqui, então veja, tem algo a ser feito. Deus, quando deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele deu para que você pudesse se tornar como Cristo. Mas o diabo de alguma forma fala, não, só aceita Jesus, tá bom, só desfruta. É verdade, nós podemos desfrutar, mas tem uma medida infinitamente maior para você poder desfrutar. E se você ficar brisando, esperando alguma coisa acontecer, misericórdia. Quando Jesus voltar, como vai ser? Você vai continuar brisando? Então veja. Que horas são aí, André? Está tudo preto. Então veja, irmãos. Jesus, nunca se houve tantos sinais como os dias de hoje. Nunca. Israel sendo restabelecida, o Trump reconhecendo Israel, Estados Unidos, né, uma nação reconhecendo Israel. Nunca se houve tantos sinais. Nunca. Muitos cristãos têm se esfriado, verdade, mas o apóstolo Paulo já falou isso 2000 anos atrás, que haveria apostasia. A grande questão é, você não pode fazer parte dessa geração que simplesmente esfriou a fé. Você não pode fazer parte dessa geração que fica ouvindo as mentiras do mundo e tomam tudo aquilo como verdade. Você não pode fazer parte de uma geração de que no meio do processo, falar não preciso fazer nada. Não é uma questão que você não precisa fazer nada. É uma questão de paixão. Eu adoro ver casais apaixonados. Quando você vê um homem apaixonado pela sua esposa e vice-versa, o cônjuge sempre está servindo o outro. Sempre. Então é fácil você identificar quando um cônjuge ele é extremamente apaixonado. Ele investe em todo e qualquer momento. Todo e qualquer momento ele está investindo por conta dessa paixão. Qual que é o problema? Quando acaba a paixão, aí o cônjuge se torna relativo. E o cônjuge do vizinho muitas vezes começa a ficar mais interessante. O que é isso? É o diabo distorcendo os valores. É a mentira de que agora você não precisa mais servir o seu cônjuge. Você não precisa mais servir a igreja. Começa a olhar para o mundo. Começa a olhar para as outras coisas. Sabe, irmãos, eu não quero e não vou fazer parte dessa geração. E eu estou aqui como homem de Deus, estou aqui como seu pastor para trazer a verdade para que você também não faça, para que você se posicione, para que você simplesmente seja o primeiro a servir a obra de Deus, para que fala, pastor, o que eu estou precisando? Quero servir. Esses dias um irmão foi em casa e falou, pastor, eu quero servir, me alegrou meu coração, fui dormir feliz.
Preciso fazer alguma coisa. Sabe, porque senão você entra na posição da neutralidade. Da neutralidade. Fala, quer saber? Já viu, hoje em dia tem muito carro automático, mas antigamente o pessoal pegava uma ladeira e punha no neutro para andar na banguela. Quantos é dessa época aí? Mas tem irmão que está na igreja assim, vou andar na banguela, vou economizar um pouquinho meus esforços. Mas se precisar, tem que estar engatado, irmãos, se tiver alguma coisa. Então veja, é uma questão de posicionamento. É uma questão de você entender a verdade, de você se posicionar. É uma questão de você ter discernimento do tempo. Pode acontecer de que você está meio frio. Ou começou a esfriar. Você está seco, você não está sentindo mais. Antes aquele louvor que tocava tanto no seu coração, agora não toca mais. E aí você fala, quer saber, não vou mais ouvir não. Vou ouvir outra coisa. Eu ouvi uma música aqui que eu ouvi antigamente, eu achei ela tão legal, e ela dá uma alimentada no meu coração, ela dá uma alegria no meu coração. Aí você vai lá, põe lá uma música do mundo, onde você vivia no fervo. É assim que o diabo vai trabalhando, com a mentira. E se você não discernir os tempos, Deus te chamou para ser um influenciador, para servir. Se você não discernir, você acaba se tornando escravo. Ah, os meus pais conquistaram. Mas aí você, sem perceber, se torna escravo. Então veja, tem uma obra a ser edificada nesses dias. A grande pergunta é, qual geração você vai fazer parte? Da geração dos vencedores, da geração que vai servir, da geração que vai conquistar, da geração que se dispõe, porque os dias estão passando. Falei a semana passada, irmãos, fiquei tão alegre, uma das nossas igrejas lá do Grajaú, os irmãos simplesmente falaram, no meio dessa pandemia, multiplicaram células virtuais, aqueles que eram ali de treinamento, pessoas foram fazer casa de paz, simplesmente falaram, eu preciso servir o reino. Membros de célula começaram a fazer, posso fazer uma célula virtual? Pode. Posso fazer uma casa de paz? Eu posso ir lá no meu vizinho, um parente meu, falar da parte de Deus? Pode. O que aconteceu? 700 irmãos chegaram à igreja, uma igreja que tinha 1.100 membros, agora ela tem 1.800 membros. Por quê? Porque os irmãos falaram o quê? Vou parar de brisar, eu vou servir o reino. Alguns falam assim, quer saber? No meio dessa pandemia, eu quero curtir agora, vai que eu morro. Alguns dão risada. Alguns ficam desesperados. E se eu morrer? Quer saber? Eu nunca quis fazer, eu vou torrar tudo. Eu vou me esbaldar. Eu vou trocar de carro, eu não sempre quis ter esse carro, então eu vou comprar esse carro e tal. Faz uma prestação de... Aí não morre. As prestações ficam desse tamanho, perde o carro, se torna escravo do banco. Dá para entender como é que funciona muitas vezes? Então se posiciona. Alguns falam, quer saber? Eu vou viver agora vai que eu morro, Jesus está voltando. Eu vou chutar o balde. Esse é um posicionamento de uma geração, nesses dias. Mas tem um grupo de pessoas que tem a ver com os vencedores, que falam, eu vou servir os últimos dias como nunca antes. Até hoje, eu vivi mais ou menos na igreja, mas agora eu vou me posicionar de tal maneira, porque eu quero fazer parte dos vencedores. Quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, eu quero fazer parte. Eu não quero ficar para conhecer o anticristo aqui na terra. Eu não quero. Sabe, esse grupo de pessoas
Deus está à procura dele nesses dias. Pastor, mas pode ter um crente perdedor? Olha, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 2, se você ler lá, ela se refere o quê? Ao vencedor darei. Daqui a pouco ela fala o seguinte: ao vencedor darei. Se vai ter um grupo de vencedores, vai ter outro grupo que vai estar brisando e olhando os vencedores. Eu não quero fazer parte desse grupo que está brisando. Eu quero fazer parte dos vencedores. E eu sirvo o Senhor com o que eu tenho, com o que eu sou, para fazer parte desse grupo. Mas eu vou te dizer alguma coisa. Deus não te colocou aqui por acaso. Deus não te escolheu. Deus não te salvou para que você fizesse parte dessa igreja local só por fazer. Deus te chamou, te colocou nessa igreja local para que você seja um servo, para que o reino dele cresça. E as demais coisas, pastor? As demais coisas o Senhor vai te dar quando você menos esperar. Quando você alinhar o seu coração e servir, entender, você chegar para o seu líder e falar: o que nós vamos fazer para essa sala crescer, multiplicar, avançar? Eu quero fazer parte desse todo. Eu quero investir o que eu tenho, os meus melhores dias nessa obra, para que o Senhor volte logo, para que eu seja arrebatado. E enfim, sabe, esse coração apaixonado de servir. Pastor, mas não tenho muito. Mas quem te falou que você precisa ter alguma coisa? Você já tem a sua própria vida, sirva com ela. Algumas pessoas que para servir a Deus têm que ter dinheiro. Quem falou? Já vi inúmeras pessoas caindo nesse engano. Ai, mas eu queria servir, eu queria fazer isso. Quem te falou que Deus está atrás de dinheiro? O jovem rico, o que Jesus falou? Vende tudo e me segue. Tem a ver com o coração. Naquele dia que Jesus fala isso para o jovem rico, ficou exposto aonde estava o coração dele. Estava no mundo. E Jesus não está procurando pessoas que estão brisando e olhando o mundo, não. Deus está procurando discípulos que o sigam. Discípulos que o sirvam. Discípulos que edifiquem. Discípulos que gerem. Discípulos que Deus não muda. Lá em Gênesis 1, 26, ele diz o quê? Sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Deus está procurando homens e mulheres apaixonados, que gerem filhos espirituais, multipliquem Cristo e enchem os quatro cantos dessa cidade, dessa nação, de São Paulo, do Brasil, dos confins da terra. É isso. É isso. Sabe então, queridos, não permita-se ser roubado. Não permita-se. Tem muitas coisas que são boas e prazerosas, sim. Tem problema você ter uma mansão, casa de praia com piscina? Não, desde que você esteja no coração, no lugar certo e convidar o pastor para ir. Ninguém fala amém. Agora você não fala amém porque você não crê que você pode ter uma mansão dessa, ou porque você não gosta de mim. Não tem problema. E às vezes eu vou te falar, às vezes Deus ele vai te dar posições, às vezes Deus vai te levar a lugares, a posições de determinadas chefias, gerências, diretorias, para que você possa alcançar esse grupo de pessoas. Deus vai te dar, muitas vezes, propriedades para você conquistar aquele determinado condomínio. Você precisa discernir isso. Quando você entende que Deus vai te levar a determinadas posições, não é por conta dos seus diplomas e das suas habilidades, mas é por conta de um propósito. Aí Ele fala: agora está aprovado. Agora você pode receber. Agora você entendeu. Agora você estava achando que você ia conquistar só esse condomínio. Não, agora eu vou te dar outras coisas infinitamente maiores, porque os pensamentos do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos.
E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando você entende isso, fala, eu vou fazer essa vontade. Sabe, irmãos, durante muitos anos eu fiz a minha vontade e só quebrei a cara. Só fiz atrapalhada. Só tive decepção. Só tive frustração. Mas o dia em que eu alinhei meu coração, já estava na igreja, já no começo da minha vida cristã, fiz muita atrapalhada. Mas o dia que eu alinhei meu coração, que eu entendi o propósito de Deus, que eu entendi que Ele me escolheu para fazer coisas maiores, irmãos, aí a coisa muda. Aí você não quer mais fazer a sua vontade, mas agora eu vou fazer a vontade do Senhor. É a vontade dEle que é melhor. Não quer dizer que não vai ter tribulação, mas quer dizer que eu vou vencer todas elas, e assim tem sido. Então veja, se você tem vivido frustrações, decepções, para um pouco. Fique atento de qual grupo você está fazendo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Creia nisso. Essa é a verdade. Ah, pastor, e as tribulações? A palavra de Deus, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Uma vez que você está em Cristo, você vai vencer cada uma delas. Exatamente assim, irmãos. Não se permita ser roubado, mas se posicione. Deus está levantando talvez a última geração de homens e mulheres apaixonados, que servem, que vão se tornar os vencedores, que vão fazer história do arrebatamento, que vão fazer história, sabe, na eternidade. Talvez você possa dar o testemunho, eu fiz parte da última geração, e eu servi como nunca antes. Um dia uma palavra de Deus entrou em mim, e eu me posicionei de tal maneira, e Deus mudou completamente a minha história. Sabe, Deus quer mudar a sua história nesses dias. Se posicione, faça parte desse grupo apaixonado de Deus, essa tropa de elite celestial, que serve, que entende o chamado, independente das circunstâncias, serve com o que tem e o que é. Amém, queridos? Aleluia. O horário está avançado, eu quero orar por você. Sabe, aí do seu lugar mesmo, né? Nós não podemos reunir e tudo mais aqui na frente, mas eu queria orar por você. Você que quer se posicionar. Sabe, você que já faz parte, tem servido o Senhor e quer se multiplicar a vida nos seus filhos, nos seus vizinhos, nas pessoas do seu trabalho, glória a Deus. Mas você que talvez reconhece que tem áreas ou situações ou circunstâncias que você fica abalado, falta fé. Sabe, se esse é o seu caso, reconheça diante de Deus. Não passe um pano, como diz por aí. Não adianta você não reconhecer para Deus aquilo que Ele já sabe. Deus é aquele que sonda e esquadrinha os corações. Não adianta você falar assim, amém, eu já faço parte disso. Não, se você não faz, arrependa-se, fala, Senhor, eu quero te servir, eu esfriei, eu estou perdendo o time. Seja sincero diante de Deus. Não fique ouvindo história da carochinha, que te leva a vazio, a frustração. Não, mas se posicione e fala, Senhor, eu tenho esfriado, eu tenho perdido o time, eu não tenho me posicionado como eu devo me posicionar no meu trabalho. Eu tenho aberto mão de situações de falar do seu amor. Eu não tenho mais me achegado a Ti. Eu não tenho mais ouvido o Senhor, eu não tenho mais gerado aquela intimidade gostosa. Reconheça que de alguma forma, se é o seu caso, você tem se afastado sem perceber. Fala para ele, Senhor, eu não sei onde começou tudo isso. Não sei. Mas de uma coisa eu sei.
Eu quero reconstruir os altares com o Senhor nessa noite. Eu quero fazer parte, sim, dessa geração de vencedores, dessa geração que serve, dessa geração que evangeliza, dessa geração que leva as boas novas, dessa geração que serve, dessa geração que é apaixonada, independente das circunstâncias. Fala para o Senhor isso, fala com Ele. Fala, Espírito Santo, me usa, me envia. Fala com o Senhor agora. Seja sincero. Reconheça aquilo que o Senhor já sabe. Às vezes eu pergunto coisas para os meus filhos que eu já sei qual é a resposta, mas eu quero simplesmente ouvir a verdade. Muitas vezes eu já sei, mas olho para o meu filho e eu quero ouvir a verdade do coração dele. E o Senhor quer ouvir. Seja sincero com o Senhor. Seja sincero nessa noite. Fale com Ele. Fala, Senhor, eu ando meio afastado, tenho andado meio independente, confiando em mim. Em algum momento eu perdi, eu soltei da sua mão, Senhor. E eu tenho confiado no meu trabalho, tenho confiado no meu casamento, tenho confiado no meu salário, tenho confiado em mim mesmo. Mas livra de mim, dê lugar ao fluir do Espírito. Alinhe o seu coração com o chamado, com o propósito. Alinhe o seu coração com o coração de Jesus, coração de servo. Jesus foi o maior servo que passou, e Ele serviu, gerou discípulos. Seja como Jesus. Fala, nos meus últimos dias, eu quero ser como Tu, Jesus. Quero ser como Tu, Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Tu és aquele, Pai, que sonda e esquadrinha corações. Por isso, Deus, que haja corações sinceros nessa noite, diante do Senhor, e que o Teu Espírito Santo, a Tua luz, possa resplandecer em cada coração, trazendo a Tua verdade, trazendo à tona aquilo que tem concorrido com o Senhor, trazendo à tona aquilo que tem competido com o Senhor. Fala com cada um deles, aquilo que tem esfriado os corações, aquilo que tem concorrido é aquilo que esfria, aquilo que tem concorrido com o Senhor é aquilo que afasta da intimidade, da paixão. Senhor, derrama do Teu amor sobre cada irmão, sobre cada irmã, que tem um coração completamente apaixonado por Jesus em primeiro lugar, completamente apaixonado em ser discípulo, completamente apaixonado pelo privilégio de poder te servir. Oh Jesus, nós Te louvamos e agradecemos pelo privilégio. Que haja clareza e revelação do privilégio que é te servir. Faz assim sobre a Tua igreja, faz assim sobre os irmãos que estão nos ouvindo, faz assim sobre cada casa, sobre cada família. Faz assim, Senhor, na vida dos nossos jovens, das nossas crianças. Libera o Teu poder nesses dias, Pai. Libera o Teu poder, que a Tua igreja possa conhecer o Teu poder para edificar a Tua obra.
Envia os trabalhadores, Pai. Leva-nos, ó Deus, a uma medida maior de fé, de unção, de graça. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que tenhamos a revelação a cada dia, de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Faz assim sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, eu queria desafiar você nesses dias. Uma coisa é você ouvir essa palavra, se quebrantar nesse momento e falar: puxa vida, eu quero ser assim. Mas amanhã você acordar na hora que toca o seu despertador e você já sai correndo, e tantas coisas a fazer na segunda, e aí quando você vê, você já foi envolvido com a terça, com a quarta, e na quinta-feira você fala: qual foi a palavra mesmo? É como aquela palavra que se perde. Então veja, seja um servo. Fala: eu quero servir o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Acorde amanhã e fala: Senhor, obrigado por esse dia. Talvez você não tenha muito relacionamento, agradeça tão somente. Começa assim. Depois você agradece, ora mais, vai crescendo nesse relacionamento, mas você vai tendo uma atitude. Não coloque padrões de religião que você tem que orar 1 hora, 2 horas, tolice. Deus está olhando o seu coração, antes segundo a sua fé, mas decida crescer nela, decida crescer no investimento. É assim que funciona. Você investe um pouquinho, aí você fala: isso foi bom, aí você investe mais, você investe mais, você investe mais, assim em cada quadrante da sua vida, não somente nas coisas naturais, mas também nas espirituais. Então decida ter uma atitude, decida servir ao Senhor, decida ser um homem frutífero, decida ser como Jesus, decida gerar um discípulo, decida gerar uma discípula. Isso é uma decisão. O dia que você decide algo, aí você precisa ter uma atitude. Atitude. Então deixa eu te dar um desafio aqui. Gera um discípulo. Não estou falando para você ter 10, não. Gere um. Invista em uma pessoa. Ganhe uma pessoa para Jesus. Experimente isso. Experimente dessa bênção de gerar um filho espiritual, de multiplicar Cristo que é em você. Experimente isso. Acorde amanhã, agradeça ao Senhor e clame por um discípulo. Clame por um discípulo. Pastor, mas não tive até hoje. Mas clame. Os irmãos conhecem a história de Penina e Ana. Penina falava que ela tinha filhos e Ana não. Mas Ana nunca desistiu, clamou, clamou, clamou. E ela teve um filho consagrado, deu à luz a Samuel. Então clame por um discípulo. Jesus está às portas. Quando ele arrebatar, eu quero falar: Senhor, eis os discípulos do Senhor. Que os discípulos não são nossos, são de Cristo. Mas nesse tempo, você gera discípulos, se tornam discípulos seus diretamente, mas você é tão somente a placa sinalizadora para Cristo.
O grande desafio é gerar discípulos que sigam a Cristo. E nesse tempo, muitos dos discípulos não sabem. O apóstolo Paulo mesmo falava: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então sirva, gere, frutifique, conquiste. E eu quero ver se uma alegria indizível não vai fluir, se rios de água viva não vão fluir do seu interior. Tem coisas que dão muito prazer, mas nada se compara à alegria do Espírito, promovida por Deus. Amém? Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Será que você pode glorificar? Amém? Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.